Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, uma videoaula explicando como que funciona o padrão Squeeze, um dos padrões de aplicação que os equipamentos da GPS têm, tá? Todas as marcas têm esse padrão Squeeze. Vocês verão mais à frente como que funciona esse padrão. É um material mais voltado para os alunos do curso de Cavag, do Aeroclube de Ponta Grossa, mas qualquer instituição, qualquer aluno pode usar. É um material público, é para ajudar os alunos do curso de piloto agrícola ou piloto agrícola em voo que tenha dúvida quanto ao padrão e quanto à execução do mesmo. Vocês verão ao longo do vídeo o funcionamento desse padrão. Para esse padrão, para esse vídeo, nós utilizaremos o equipamento da GPS SetLock Lite 1, um equipamento simples. Porém, o que a gente precisa nós temos, que é a barra de luz, a orientação da barra de luz. E é o mesmo princípio para qualquer outra marca de equipamento de GPS, tá? Utilizaremos também o aplicativo Farms, um aplicativo excelente para quem faz polígonos, grava área, navegar, embora não seja um meio de navegação, você pode usar como auxílio. Então, um aplicativo excelente para você ter em voo, na safra. Então, padrão de aplicação Squeeze, pessoal, nós temos a nossa área, temos um maior segmento de reta, então como qualquer padrão, você vai identificar o maior segmento dessa reta e fazer a marcação de pontos, no caso ponto A e ponto B. Feita a marcação do ponto A e o ponto B, você vai navegar até a extremidade direita da área para fazer então a marcação do ponto C que vai determinar o final dessa área. Aplicado o ponto C, a próxima faixa é a faixa de número 1. Você faz ao lado da marcação de pontos, fazendo a aplicação na faixa 1, a próxima faixa será então a 34. Então, sempre vai fazendo um tiro na extremidade e outro no início, assim você faz o Squeeze. Fez a faixa 34, na próxima é a faixa de número 2. Após a aplicação da faixa de número 2, a faixa em questão é a faixa 33. Aplicou a faixa 33, a próxima faixa será a faixa de número 3. E por aí, pessoal, você vai até você finalizar o Squeeze, tá? Aplicou a faixa 33, a próxima faixa será a faixa de número 32. E assim sucessivamente, você vai fazendo as faixas até fechar a área no centro. À medida que você vai fazendo as faixas, o tamanho do balão ele vai diminuindo. Então sempre ter atenção quanto a isso, que você vai ficando leve, o tamanho do balão ele vai diminuindo até você finalizar a área no centro. Esse então é o padrão Squeeze. Vamos agora para a aeronave voando para vocês entenderem o funcionamento em voo. Temos aí então a nossa aeronave em voo. Essa aeronave é o Citabria American Champion Charlie Hotel 7 Bravo, usada na instrução aqui do nosso Cavag. Então temos o obstáculo embaixo, uma casa que nós já estamos desviando. Nunca passar em cima de obstáculo. Nossa área está à frente. E o DGPS está pedindo então a marcação do ponto A nessa nossa área no padrão Squeeze. Observe o limite da área está chegando. O nariz entrou na cultura, bypass aberta e a marcação de ponto. Fiz a marcação do ponto A, o equipamento agora me pede a marcação do ponto B. Obstáculos à frente, sempre atenção, pulou os obstáculos. Superado, continua a aplicação. Sempre atenção com obstáculos nas laterais do teu campo de visão, tá, pessoal? O reconhecimento da área já foi feito. Então agora vamos fazer a marcação do ponto B no final dessa reta. Ponto B marcado. Agora o equipamento pede a marcação do ponto C, lá na extremidade da área. Eu preciso mostrar para o GPS onde que é o limite dessa área. Como é que eu faço isso? Marcando o ponto C. Então, todo padrão que é fechado, seja ele carrossel, racetrack, o reverse racetrack, que é o carrossel invertido, o quick racetrack,
todos eles utilizam, o próprio squeeze, que é o que nós estamos fazendo, todos eles utilizam a marcação no ponto C, porque o GPS precisa entender onde que é o final dessa área. Você faz isso marcando o ponto C, que nessa nossa área vai ser na faixa de número 35. Você pode observar ali, na direita da barra de luz, a faixa de número 35 é o limite, onde nós faremos então a marcação do ponto C. Ponto C marcado. Agora o GPS nos dará orientação para o tiro de número 1, que é a próxima faixa a ser aplicada, que vai ser a faixa 1 ao lado da marcação de ponto, ao lado da faixa 0 que nós acabamos de fazer. Quando você faz a marcação de ponto, é a faixa de número 0. Você tem a distância dessa faixa na esquerda da barra, está 670 metros aproximadamente, que é a distância que a minha aeronave está da próxima faixa que eu vou ter que fazer, que é a faixa de número 1. Então sempre atento com obstáculos. Novamente, eu tenho uma casa à minha esquerda, sempre evite sobrevoar a casa, tá pessoal? Principalmente quando fazendo aplicação. Você não sabe, pode ter um bico com vazamento, uma própria mangueira, alguma conexão, e você faz uma contaminação se você tiver com vazamento, tá? E passar sobre uma casa, por exemplo, você pode ter problemas. Então, alinhado com a minha área, tiro de número 1, nariz na cultura, bypass aberta para aplicação. Sempre atento com os obstáculos verticais, laterais. O trabalho para manter as 3 luzes amarelas é um pedal sutil, uma correção sutil de pedal sobre o tiro, tá pessoal? Evitem correções com grande inclinação de asa. Finalizado o nosso tiro de número 1, o GPS já me dá a orientação para a próxima faixa, que é a faixa 34. Aqui que está o segredo do squeeze. Então, o limite da área foi na faixa 35, agora nós vamos na faixa 34, ao lado do final. Então, ele vai comprimindo essa área, por isso que o nome dele é squeeze, no português traduzindo é comprimido, comprimindo, né? Então você vai comprimindo das extremidades para o centro. E sempre, pessoal, sempre alinhando a tua aeronave com distância desse tiro, como se fosse uma final para pouso. É como se a centerline da pista fosse as 3 luzes amarelas da barra de luz. Você alinha sua aeronave com distância para você conseguir interceptar esse tiro antes da área, para evitar ficar fazendo curvas de grande inclinação a baixa altura, o que é perigoso, porque você estará voando um avião com uma asa baixa e acaba impedindo a tua visão embaixo de você. Então por isso que nunca dê curvas de grande inclinação a baixa altura, nunca faça curvas de grande inclinação a baixa altura. Então a faixa de número 34 já está aplicada. A nossa próxima faixa então em questão é a faixa de número 2, ao lado do início. Sempre tomando distância do seu tiro, ingressando uma longa final para você ter tempo de interceptar esse tiro. Então observamos o obstáculo à frente. Novamente a casa, vamos fazer o balão antes dessa casa, sempre julgando a condição da atmosfera. Se você tiver pesado, abra mais o balão se necessário, tá pessoal? Nunca faça balão apertado com a aeronave carregada. Durante uma curva, a velocidade de stall dessa aeronave aumenta muito, porque você aumenta a inclinação da asa da curva e automaticamente ele precisa de mais sustentação. Então a velocidade de stall ela vai lá para cima. Se você está pesado, você pode ter problemas, como é de conhecimento de todos aí, né? Então sempre fazer um balão mais aberto, tá turma? Tiro de número 2. Sempre mantendo aquela correção sutil de pedal para manter o alinhamento das bolinhas, dos LEDs. Sempre chutando o LED
pelo lado que ele sai da parte de cima da barra de luz. Sempre busca o LED superior. Então agora nós temos a indicação da faixa de número 33, que é a nossa próxima faixa a ser executada. E vocês conseguem ir observando no desenho à esquerda a área já sendo executada. Eu vou fazendo a área das extremidades para o centro da mesma. Então por isso que novamente eu disse que esse padrão é um padrão utilizado para aquela área que você vai fazer com um voo só. Eu tenho um voo de 10, 20, 30, 40 hectares que eu vou fazer apenas em um voo. Vou fazer a área com um voo apenas. Então é interessante você usar o squeeze, porque você começa nas laterais carregado e à medida que você vai ficando leve, você vai vindo para o centro, diminuindo a distância desse balão. Então por isso que o padrão squeeze ele é interessante para essas áreas menores, tá? Então estamos entrando na nossa lavoura, nariz na cultura, bypass aberta, atenção com a light bar, sempre buscando o LED para o lado que ele sair. Pessoal, então finalizada a faixa 33, a nossa próxima faixa seria então a faixa de número 3, tá? Deu para vocês entenderem bem o funcionamento do squeeze aí, ok? Um abraço e até o próximo.